democracia, por essência, é o povo limitando os 3 poderes. E não o contrário. Quando o povo tem meios de limitar os 3 poderes, então você tem democracia, que é povo. Aí é o poder do povo. Agora, quando os 3 poderes limitam o povo, isso não é democracia. Isso é tirania. Eu estava de manhã preparando o roteiro do programa e a novidade em relação à questão do IOF era que partidos da base governista tinham também entrado acionado o STF para que fosse mantida a derrubada do IOF, como, né, decidiu o Congresso Nacional. E aí eu falei, bom, já tinha um pedido do PL para manutenção da derrubada, já tinha um pedido do PSOL para derrubar a derrubada, e aí partidos da base governista, inclusive PSD, com 3 ministérios, foram ao STF, não, tem que manter porque a gente não quer mais imposto. Aí eu vim para cá, cheguei aqui, já tinha uma clipagem feita pelo Max, de 10 minutos antes, que o Alexandre de Moraes, o imperador do Brasil, decidiu que, não vale nem o aumento determinado pelo governo, nem vale a derrubada que o Congresso decidiu. Chiquini, explique. Tem como explicar isso daí? Por que você quer jogar pra mim essa pica aí? Não. E Alan? O Max deu a melhor explicação na hora que a gente tava fazendo o café ali atrás. Ei, Max, o que você falou? Ele virou o Carlos Magno. Ele virou o rei do Brasil. Eu vou tentar explicar. Isso não é papel nem de primeiro-ministro, entendeu? Eu tenho um amigo, você falou do negócio de pica, desculpem, tá? Mas eu tenho um amigo que é um grande empresário. Rapaz, eu tô bem. Um grande causa. Um grande empresário. A hora que você começou a falar em grande, cara, me deu um susto. Ele é um grande empresário e ele falou que, cara, às vezes eu me sinto como um operador de um aeroporto, mas em que só pousam picas, entendeu? Então, a minha mesa de trabalho é assim, vem uma, aí... Ele trabalha no Congresso? Não, ele tem um monte de empresa. Ele trabalha no PSOL? Áreas, né? Pode vir o próximo. Pô. Ele trabalha no PSOL? Táxi. Ele trabalha no gabinete da Erika Hilton? Mas tenta... Ele é assessor da Erika Hilton. Ontem o Marcos Polon tava com a gente, o Marcos Polon tá ali. O Polon tava falando sobre que a especialidade dele, né, armas, né, Pro-Armas, grupo Pro-Armas. Alguém falou assim, a Erika Hilton tem que ter porte, né, porque ela usa pistola, né? Na piada não é minha, tava no chat. Mas tente explicar, Chiquinho. Vamos lá. Não vale mais nada. Conforme a cachola exatamente isso. Eu tava lendo a decisão. O Alexandre de Moraes disse exatamente assim, palavras claras. O STF não sabe como resolver essa questão ainda. Exatamente isso. Eu, relator, Poder Judiciário, não tem como resolver. Por quê? Os argumentos do Congresso parecem válidos. Assiste razão ao Congresso. Os argumentos da AGU parecem válidos. Em razão disso, vamos resolver isso daqui como o Lula diz que uma guerra tem que ser resolvida, com cerveja. Foi exatamente isso que ele disse. Vamos marcar um churrasco, vamos centrar os 3 poderes e resolver. Olha só o que nós temos nesse panorama jurídico. Primeiro, o Poder Executivo vem e aumenta a alíquota do IOF. Só que o IOF não pode ser um tributo de arrecadação. Então você não pode usar o IOF para colocar mais dinheiro nos cofres públicos para depois converter esse dinheiro em corrupção e botar na tua pessoa física, tá? Então você não pode usar o IOF para colocar mais dinheiro nos cofres públicos. O Congresso Nacional vem então e diz exatamente isso, embora o Poder Executivo Lula, o Poder Executivo, possa tratar de impostos, ele está utilizando o IOF para arrecadar, e isso não pode. Então o Congresso vai e derruba esse decreto do presidente. O nome disso é freios e contrapesos entre os poderes. Lula aumenta a alíquota do IOF, Congresso Nacional derruba o decreto do Lula, dizendo que era só para arrecadar. Perfeito. Como que tudo começa, então, a ir para o judiciário? O Lula, por meio da AGU, leva para o judiciário o seguinte, tá? Judiciário, esse decreto legislativo, que é um decreto legislativo do Congresso, é inconstitucional. Porque o Poder Executivo é que tem a competência de aumentar ou não alíquotas. Eu que trato desse tema. E ele leva para o STF uma ação declaratória de constitucionalidade. E a AGU pede para o STF,
declare a constitucionalidade do meu decreto Poder Executivo. Esse é um ponto. O Congresso Nacional, por sua vez, vem com uma ação direta de inconstitucionalidade também para o STF. Falando, STF, declare o decreto do Lula inconstitucional. Como que o Congresso faz isso? Por meio do PL. O partido PL faz uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Então o PL leva para o STF a discussão, para o STF derrubar, manter a derrubada ou declarar a derrubada de inconstitucionalidade do decreto do Lula. Perfeito? No meio do caminho aqui, como um avião... Como um avião que pousa... A pica voadora. Vem o PSOL e joga contra o Congresso. O PSOL fala, embora sejamos representantes do povo, nós somos contra a vontade popular. O Congresso, é isso mesmo, o PSOL sai em defesa do Lula. O Congresso não pode derrubar o decreto do Lula. Aí então, diferente da ação da AGU e do PL, que foram para discutir decreto do Lula, o PSOL vem para discutir o decreto legislativo. O PSOL entra com uma ação contra o Poder Legislativo no STF e fala, Poder Legislativo, declare o decreto... Poder Judiciário, perdão, STF, declare inconstitucional o decreto do Congresso. STF, declare inconstitucional a ação do povo. Declare inconstitucional o decreto legislativo. E tudo isso vai para o STF. Cai no colo do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes olha tudo isso e fala assim, opa, me parece que cada um tem sua razão de ser. Se a AGU estiver certa, que esse aumento da alíquota do IOF por meio do decreto do Poder Executivo for extrafiscal, ou seja, não tiver finalidade arrecadatória, o Lula poderia fazer. Se o Congresso Nacional tiver razão, tiver certo, que o Lula está utilizando esse decreto para arrecadar mais, ou seja, não tem uma finalidade social, mas tem uma finalidade arrecadatória, o Congresso também está certo. Se o PSOL tiver certo que, olha o argumento do PSOL, que o Congresso está fazendo política por meio de decreto legislativo, olha como o PSOL, o pior de tudo, no meio do caminho aqui, o pior de todos é o PSOL, tá? O pior de todos é o PSOL. O argumento do PSOL é o mais vazio, não tem argumentação jurídica, né? Aí o Alexandre de Moraes chega então e fala assim, pera lá, há um conflito entre poderes e os poderes, Alan, pega essa, e os poderes querem que o STF resolva. Olha só que coisa. Os poderes reconhecem por meio de suas ações que quem governa o Brasil é o STF. O Legislativo, por meio do PL, pede pro STF governar, e o Executivo, por meio da AGU, pede pro STF governar. O STF, então, vem e não decide. Foi isso que o Alexandre de Moraes fez, só pra vocês entenderem. O Alexandre de Moraes não decidiu, ele suspendeu tudo. Ele falou, discussão suspensa. Vamos para o intervalo. Foi isso que o STF falou. Vamos pro intervalo. E nesse intervalo a gente senta e vamos ter uma audiência de conciliação. Questão é, a inovação do Poder Judiciário também. O Poder Judiciário também vem e inova porque não tem previsão legal dessa audiência de conciliação. Então vem um ativismo judicial. Olha só o erro dos poderes. Todo poder tem sua parcela de culpa aqui. O Brasil vive uma situação péssima. Péssima. O Poder Judiciário vem e termina com um problema, criando outro. Ativismo judicial. Cria lei. O Poder Judiciário vem e fala, audiência de conciliação entre os poderes. Será a primeira na história do Brasil. Poderes em audiência de conciliação no dia 15 de julho. É isso que vai acontecer. Lacombe, o resumo é exatamente esse. Foi isso que aconteceu. É uma loucura completa. Tirania total. Agora, quanto à questão do IOF, que é um imposto, como explicou o Chiquini, regulatório e não arrecadatório, o próprio governo entregou que a intenção sempre foi tirar mais dinheiro do bolso dos pagadores de impostos. Isso está muito claro. Por si só, isso já nos leva a definir o decreto presidencial que aumentou o IOF como inconstitucional. Então, acho que quanto a isso não tem muita discussão. Né? Não tem muita discussão. Agora, que situação, né? Turma, pelo amor de Deus, gente. Eles estão preparando o que eles estão querendo há muito tempo. O tal do parlamentarismo presidencialista. Porque dos três poderes... Que a gente já viu que nem isso vai ser, né? Nem isso vai ser. Vai ser o poder, o século XXI não é o século
do judiciário. Então Dos- a gente não vai estar vivo aqui quando deixar de ser, né? Não. Dos 3 poderes, eles estão querendo colocar decisão no poder que ninguém elegeu. É isso. Exatamente. É verdade. Exatamente. Dos 3 poderes. Ou seja, quanto menos interferência do povo, melhor. Exato. Nossa, exatamente. Esse é o ponto. É isso que eles querem. Quanto menos interferência popular, melhor. Essa é a democracia deles. E um partido quer isso. O pessoal quer isso. O pessoal quer menos poder do povo. O pessoal quer menos poder do Congresso. Sim. Canalhas. E do executivo. Nossa. Porque jogando pro judiciário, é isso que eles estão falando. Não, aí vocês viram essa, né? Botaram aqui no grupo, não vi quem foi, que tá na CNN. Em evento do BRICS, Lula diz que austeridade não deu certo em nenhum país. Todo país que gastou mais do que arrecadou, que gastava mais do que arrecadava, foi super bem. Super bem. Aliás, faça isso na sua casa. Tente. Sempre, todo mês, gastar mais do que você arrecada, do que você ganha. Todo mês, para ver o que vai acontecer. Ora, pelo amor de Deus, gente. Uma boa. Ó, silêncio, nasceu um homem. Esse homem. Minha família falava isso, não sei porquê. Eu fiquei quieto aqui, desculpa que eu fiz um Twitter aqui. Tweet, ó, tô ficando velho. É tipo quem Página usou no X. ICQ, né? Tô falando isso aí. Eu fiz um tweet aqui falando o seguinte, né? Exatamente assim, ó. Então, com a decisão de Moraes sobre IOF, a discussão está suspensa. Tudo está suspenso. O decreto do Lula e a decisão do Congresso. Acabou. A discussão suspensa, não se fala desse assunto até dia 15 de julho, onde os 3 poderes farão uma audiência de conciliação. É isso que aconteceu. É tipo assim, então, o Brasil de verdade tá suspenso. Tá. Intervalo. Alexandre, Já faz tempo, né? Alexandre de Moraes virou papa. Mas é isso. Ele virou papa. Eu não sei se é por desejo do báculo, né, papal. O Alexandre tem essa história, né? Ele pode querer pegar o báculo papal e querer fazer alguma coisa com ele. Ou se é pelo anel. Mas que ele virou papa, ele virou. Ele quer. Cara, é impressionante. Que isso. não é de Cristo, né? Não, é porque o pessoal pode pensar que é brincadeira, mas não é. Porque não há dentro de um ordenamento normal, né, do que se chama de Estado dos 3 poderes, uma situação como essa. Não faz o menor sentido. O papel do judiciário não é esse. Assim, e aí quando você tenta pensar, tá, em que outro tipo de sistema aconteceria algo assim? Fala, ó, vocês estão todo mundo errado, que basicamente foi isso que disse. Tá todo mundo errado, tá? Todo mundo aqui desse governo aqui, ó, tá todo mundo errado. Então agora eu vou marcar uma reunião para vocês conversarem e vocês vão ter que se decidir nessa reunião aí. Ele Comigo fala que essa presidindo. decisão, ele fala que essa decisão dele mais ou menos isso. Ele fala que essa decisão dele é para que haja harmonia entre os poderes. Ele fala mais ou menos assim, os poderes estão se matando demais e essa audiência de conciliação é para retomada da harmonia entre os poderes. É pra retomada daquela história do poder moderador que houve já na época em que Mas o Brasil... é isso. O STF quer ser o poder moderador. E que o Dias Toffoli dizia que era ótimo, né? Não, porque hoje nós temos no Brasil um semipresidencialismo com um poder moderador que neste momento é exercido pelo judiciário. Eu fico me lembrando, sempre me lembro, hoje é sexta-feira, tá? Então não é quinta série, mas o filme era tipo quinta série, era um filme de sessão da tarde de adolescentes americanos, high school, e aí tava uma situação tensa, assim, os caras na escola quase saindo na pancadaria, aí vem um, peraí, vamos resolver isso da maneira correta. Aí, soco no ombro. Sabe como é? Pô. Soco no ombro. Isso é legal. Aí fica um assim, de Eu lado, faço isso no escritório. faz. Uhum. Aí vem o outro e dá-lhe um socão no ombro. Aí é a vez do que levou dar no ombro do outro, Uhum. até um cair. Daqui a pouco o A Alexandre gente de faz Moraes isso vai no estabelecer um soco no ombro. É simbólico isso acontecer no 4 de julho, porque a fake news da democracia, que todo mundo vende no Brasil, porque é uma mentira quando eles usam a palavra democracia. E quando usam a expressão fake news também. É, E e ninguém quando sabe usam... conceituar. Não, mas é bem fake a democracia que eles vendem no Brasil, porque a democracia, ela não é harmonia entre os poderes. Exatamente. Uhum. É porque a palavra harmonia entre os poderes significa o seguinte: um poder não vai usurpar o poder do outro. Respeito o outro. Cada um no seu quadrado. Exato. Só que para isso acontecer, Eles precisam estar em conflito. exatamente. Entende? É uma fake, porque o Olavo descreveu bem isso, né? Democracia, por essência, é o povo limitando os 3 poderes. Uhum. E não o contrário. Quando o povo tem meios de limitar os 3 poderes, então você tem democracia, que é povo.
Aí é o poder do povo. Agora, quando os três poderes limitam o povo, isso não é democracia. Isso é tirania. Isso é tudo. Você pode até não chamar de tirania, pode chamar o nome que quiser. Puteiro não é, que isso não acontece no puteiro. Convento não é, que isso não acontece no convento. Pode chamar de qualquer nome, menos democracia. Porque democracia é o povo limitando os poderes. É como o aniversariante do dia, o Rodrigo Constantino, escreveu uma vez. Hoje no Brasil, em vez de todo poder emana do povo, é todo poder emana do ovo. O Montesquieu quis isso que o Alan falou. O Montesquieu fez exatamente isso, Alan. Sim. O que acontece? O povo criou o Estado. A ideia do Montesquieu, ela surgiu para combater o Leviatã. O que aconteceu? O povo cria o Estado. O Estado vem, então, para proteger pretensões populares. Então, o Estado vem a limitar poder em defesa de direitos. Por isso que se cria o Estado. Contenha a força do meu opositor física. Contenha a força física do meu opositor. Ele é ser mais forte do que eu, não permite que ele me agrida, né? Então, contém a força física do meu opositor em prol dos meus direitos. Só que esse Estado criado pelo povo passou a se levantar contra o povo. Isso é o Estado Leviatã. O Estado começou a ter tanto poder que ele já não era mais o povo. Ele passa a oprimir o povo. Leviatã é o Estado que passa a oprimir o povo. Montesquieu vem, então, e cria a tripartição de poderes com essa finalidade de limitar o poder Leviatã. E cria o poder legislativo, que é o povo, o poder judiciário, que vai executar a lei do povo, e o executivo, que é um administrador, é o síndico do prédio. É isso que Montesquieu faz. E quando ele fala, os poderes têm que ser harmônicos e independentes entre si, a principal finalidade era o freios e contrapesos. Um poder tensiona o outro. E a última palavra tem que ficar na mão do povo, por meio do Senado. Veja que quando o Leviatã volta a existir, olha só isso aqui, quando o Estado voltar a se levantar contra o povo, quando o Estado se voltar contra o povo, caberá ao Senado Federal, que é o povo, criar processo de impeachment contra aquele que usurpar sua função e se levantar contra o povo. E aí vem a Constituição Federal e atribui ao Senado Federal o direito do processo de impeachment. É essa a ideia. O Senado Federal tem essa função de poder do povo retomar o seu poder quando o Estado quiser se voltar novamente contra o povo. Se o Estado se tornar novo Leviatã, o Senado Federal impeachment o presidente da República, o ministro do STF. Por isso que ficou com o Senado